Graça e paz, amados irmãos. Graça e paz, seja muito bem-vindo à comunidade Conecte-se com o Senhor. Você está aqui na nossa escola bíblica de discípulos. Nós estamos refletindo aqui sobre um chamado muito especial que você precisa entender, refletir, pensar, que é baseado no livro aí Somos Todos Sacerdotes. Todos nós somos chamados a um sacerdócio. Como é que está o teu sacerdócio no Senhor? Olha só, nós estamos no capítulo número 9, um assunto, olha, forte. As exclusões do sacerdócio. Estamos aqui na parte 3. Eu creio que a gente vai ter mais pelo menos 2 partes desse capítulo, porque é muito forte, é muito importante. Seja bem-vindo, né? Nós sempre falamos aqui pela nossa limitação, né, óbvia. É importante que você leia o livro, que você compre. Se você não tem o livro ainda, não tem problema, assiste aqui, você vai entender da mesma forma. Mas o livro, obviamente, promove uma reflexão muito mais profunda. Você que é meu querido irmão, né, que congrega junto conosco e já comprou o livro, por favor, leia o livro. Não deixe de ler. Isso vai produzir em você uma reflexão muito importante. Dizem que nós somos a média das pessoas com quem a gente convive e dos livros que a gente lê. Esse certamente é um livro que vai elevar a sua média, vai elevar muito o seu resultado na vida cristã. Então, estamos aqui na Escola Bíblica. Registre seus comentários, nos acompanhe aí nas outras redes, acompanhe os cultos da igreja. Nós estamos aqui empenhados em gerar conteúdos, mas mais do que isso, nós estamos aqui empenhados em compartilhar o reino de Deus e fazer com que o reino avance. Se você também tem esse objetivo, se junte a nós. Compartilhe o vídeo, comente, distribua, que você possa, né, estar junto conosco, fazendo o reino de Deus avançar. E revisando aí o que a gente já viu nesse capítulo, a gente já viu o seguinte: existem algumas desqualificações. A gente já viu que Deus nos chamou a todos nós, mas algumas coisas desqualificam o sacerdócio, assim como era na antiga aliança. Nós vamos ver aqui um texto logo em seguida, vai mostrar isso, que é o que a gente tem visto aí desde a semana passada. Então ele vai dizer, o autor, a gente já viu aqui, que disponibilidade de desejo não garante a nomeação. Não é só porque eu quero, não é só porque eu estou disponível. O treinamento e o talento também não garantem a nomeação, né? Existem coisas que cancelam essa nomeação, que cancelam o nosso sacerdócio, que nos excluem do sacerdócio. Olha o quanto isso é relevante, meu irmão. Se você não teme isso, olha, é algo que nós precisamos sim estudar, porque é algo que pode cancelar. Imagine você ter o seu sacerdócio diante de Deus, o seu chamado cancelado. Eu não sei quanto a você, eu aqui fico com as pernas trêmulas só de pensar nisso. E a primeira coisa que a gente falou na semana passada é que a cegueira espiritual desqualifica o sacerdote. Então, alguém que é cego espiritualmente, ele é desqualificado, ele não consegue distinguir. A gente viu muito aqui, inclusive muito forte, né, que Jesus, ele sarou e curou muitos cegos, e a gente entende que é um símbolo para que o sacerdote cristão, ele não pode ser um cego espiritual. É óbvio que a gente vai ler aqui o texto, olha, a exclusão e anulação do sacerdócio na antiga aliança. E a gente já viu que tudo que existe na antiga aliança são símbolos, figuras, né? Estudamos aqui, isso ficou bem demonstrado, mas a gente vê que existem aí pelo menos 12 características que o sacerdote na antiga aliança não podia ter. Eu não vou ler todo o texto, mas você pode ler aí, e que a gente já leu nas outras semanas, mas a gente viu que algumas deformidades excluem o sacerdócio. O primeiro, como já falamos, é o homem cego, e hoje nós vamos falar de mais 3: o coxo, o nariz chato e os membros demasiadamente compridos. Então existem situações que excluíam o sacerdócio daquela época, né, que exigia obviamente um cuidado físico. E essas deformações, elas têm uma representação muito forte para nós hoje na nova aliança. E o primeiro aí que a gente vai falar hoje, que é o segundo da lista, é o coxo, né? O coxo é alguém aleijado, alguém paralítico. O autor vai falar com maestria, dizendo que o coxo não poderia ser um sacerdote na antiga aliança, porque dependeria de outros sacerdotes para executar o seu ofício.
Lembra que o sacerdote ia entregar a sua adoração, ele tinha que matar animais, ele tinha que entregar incenso, né? E ele tinha várias atividades. Se ele fosse paralítico, ele seria necessário para ele, né, que as outras pessoas o levassem, que outros sacerdotes os conduzissem. E por isso a mão de obra nunca, principalmente no reino de Deus, nunca é vasta, né? Principalmente de qualidade. Por isso o sacerdote aleijado, o sacerdote cadeirante, paralítico, ele ficava impedido de receber de executar o seu sacerdócio. Esse símbolo, obviamente, é apenas um símbolo. Aquela sociedade era uma sociedade que existiam vários problemas, né, de dificuldade de locomoção, de inclusão, e obviamente isso é um símbolo para hoje. Óbvio que o cego, o coxo, é óbvio que pessoas que estão nos assistindo que têm alguma deficiência física, todas elas são aceitas no reino e o Senhor chama você, mas o que não pode se aceitar hoje é uma deficiência espiritual. Porque o que o autor vai colocar aí com muita maestria é que muitas pessoas na igreja de hoje são coxos e paralíticos espirituais, porque não produzem em si nem adoração, nem sacerdócio, mas ainda ficam aguardando Moisés, ainda ficam aguardando que outros o levem à presença de Deus, ainda ficam aguardando que os outros o impulsionem à adoração. É notório quando nós estamos reunidos em igreja, né, que alguns eles apenas assistem o culto, eles apenas participam ou acompanham as orações. É notório que pessoas têm dificuldade de entender o seu papel de protagonismo e aguardam a revelação dos pastores, dos padres, dos sacerdotes, quando na verdade o nosso chamado é viver o sacerdócio. Sim, nós nos reunimos, né? Vou até pular aqui para o último e depois a gente vai falando mais. Mas você é chamado para ser um sacerdote que entrega adoração junto com outros sacerdotes. Então nós nos ligamos, nós nos reunimos, nós estamos em congruência com outros sacerdotes para entregar a perfeita adoração ao Senhor, mas todos os sacerdotes estão ali diante do sumo sacerdote para executar a sua missão. E por isso nós não podemos viver uma vida passiva de adoração, dependente de adoração. Nós precisamos entender que todos nós somos chamados. Há sacerdotes que são aleijados, paralíticos, coxos espirituais que têm o seu sacerdócio excluído. Olha o quanto isso é forte, querido. Você precisa ser o protagonista da sua adoração. Você que precisa queimar. Pessoas como essa dizem assim: olha, eu fui em tal igreja, eu assisti tal culto e eu vi tal coisa, e ela tem duas características principais. A primeira é que ela diz: olha, o culto é frio, foi frio o culto. Para um sacerdote não existe lugar frio, culto frio, porque ele já entendeu que ele precisa queimar em todo lugar, no templo ou no monte. Agora, uma segunda coisa é que o sacerdote aleijado, paralítico, como ele não entrega a sua adoração, ele só observa os outros adorarem. E aí ele vai falar um monte de coisa mal das pessoas, ele vai falar os erros, ele vai saber apontar muito bem, porque ele é hábil no olhar, diferente, né, do caso anterior. Ele é hábil em olhar, em observar, e por isso ele vai apontar os erros das pessoas. Não seja um sacerdote coxo, não seja um sacerdote paralítico, porque isso exclui você do sacerdócio. Uau! Isaías 35, verso 6, tem uma profecia: os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Eu creio nessa igreja, eu creio, nós trabalhamos por essa igreja. Eu creio que a igreja do arrebatamento será uma igreja sem paralíticos. Eu creio que a igreja triunfante é uma igreja onde todos reconhecem o seu papel de sacerdotes e por isso deixam a expectativa
picuinhas, as coisas menores. Por isso são transformados e amplamente transformados, porque nós já vimos, quando entramos na presença de Deus, nós somos mortos em nossa natureza, em nosso eu e em nossa carne. E por isso o sacerdote, ele, quando entra na presença de Deus, ele realmente promove a adoração, ele cumpre o sacerdócio, algo transformador acontece nele. Por isso os coxos saltarão e haverá arrebentação de águas no deserto. Eu creio nesta palavra, trabalho por essa palavra, vivo por essa palavra. E você, querido, você já arrebentou de águas no deserto? Você já é o rio que está correndo nos ermos? Ou você ainda está com a língua muda e paralisada? O coxo paralítico espiritual, às vezes nem a língua ele entrega a Deus, às vezes ele nem adoração, está o fogo descendo e ele só assiste a adoração, porque ele não entrega a adoração. Será que você está entendendo? Olha só, Jesus, ele é poderoso para curar o paralítico. Ele disse para você hoje: toma a tua cama, a sua cama e anda. Levanta o teu leito aí, irmão, e anda agora. Que você entregue a tua adoração hoje, que você entregue o teu louvor hoje, que você não dependa dos sons das guitarras e dos violões, que você não dependa dos adoradores estenderem as suas mãos e levantarem a sua voz, mas que você possa convictamente, junto com esses adoradores, entronizado com o Senhor e sintonizado com os seus adoradores, entregar a perfeita adoração ao Senhor. Não seja desqualificado para o Evangelho, não seja desqualificado para o reino, não seja desqualificado, por favor, para o sacerdócio. Levanta a tua cama hoje e anda, adore ao Senhor, erga uma voz de adoração na sua casa, onde você estiver. Entra na presença de Deus hoje e adora. Acaba com a paralisia, deixa a paralisia para depois, ou aliás, para o ontem. Que a partir de hoje, misericórdia, né? Que a partir de hoje seja uma vida de intensa adoração. O coxo está desqualificado para servir como sacerdote. Agora, a terceira característica, a segunda de hoje, é bem interessante, porque ele vai dizer que uma pessoa de nariz chato, eu estou até meio fonho aqui hoje, será que, eita, misericórdia, olha só, uma pessoa de nariz chato está desqualificado para servir como sacerdote. Essa palavra usada para esse termo em Levítico tem duas características aí. Aliás, duas possibilidades ou duas interpretações. Ela pode estar transcrevendo um nariz que não distingue odores, um nariz incapaz de cheirar, e ela pode também falar de uma face desfigurada, claro, pela presença de um nariz estranho e desfigurado. Isso era a percepção dessa deformação física na Antiga Aliança. Então, na Antiga Aliança, pessoas que tinham dificuldades de sentir aromas, de distinguir aromas, elas eram excluídas do sacerdócio. Por quê? Porque uma das atividades do sacerdócio durante a adoração era preparar perfumes específicos ao Senhor, aromas específicos. Estes aromas, eles eram entregues ao Senhor da maneira como o Senhor desejava. Então, existia aromas que o Senhor se agradava e aromas que o Senhor não se agradava. E o sacerdote, para entregar a perfeita adoração, precisava entregar, olha só, o aroma desejável ao Senhor. Olha quanto isso é forte, hein? Além disso, o sacerdote também, o sumo sacerdote, o sacerdote sentia ele precisava sentir o cheiro dos demais sacerdotes. Se os outros sacerdotes estavam ali entregando aromas errados também, para que eles pudessem ajudá-los na correção. Então, olha quanto é forte isso aqui, viu? Uma outra representação dessa deformação do nariz é a face desfigurada pela própria dimensão do nariz.
Então o sacerdote, que era meio com a face sisuda, com a sua face, né, com o nariz muito deformado, era igual a mim, assim, tem o nariz meio torto, né? Ele era desqualificado. Olha o nível de exigência de Deus. E o que isso representa para nós? Vamos interpretar. O primeiro ponto é que o sacerdote cristão precisa ter o discernimento para distinguir o perfume da adoração. Primeiro, para que ele entenda que ele precisa entregar uma adoração ao Senhor, não conforme a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus. A adoração de entrega ao Senhor, ela precisa ser condicionada ao que Deus deseja. Vocês lembram lá que nós já vimos aqui de Caim e Abel. Caim entregou algo para Deus, ele entregou, mas não era o que Deus desejava. Então o sacerdote cristão precisa entregar para Deus aquilo que Deus deseja. E a falta do olfato interfere no paladar. Como alguém que tem dificuldades no paladar pode, provar e ver que o Senhor é bom, como Salmos 34, verso 8. Muitas pessoas que vivem o sacerdócio, ou que são chamados, melhor dizendo, a viver o sacerdócio, elas experimentam uma vida de desgraça, de falta de graça. Por quê? Porque não conseguem distinguir que o Senhor é bom, não conseguem provar que o Senhor é bom. Esta semana alguém estava me falando, um amigo querido, amado, mencionou um texto que diz que aquele texto que Pedro diz que nós receberemos 100 vezes mais aquilo que temos entregado, ao Senhor e tal. E eu disse para ele, olha, eu recebo 100 vezes mais, porque alguém que prova e vê o Senhor, e vê que o Senhor é bom, que desfruta do Senhor no lugar secreto, ele distingue o Senhor, que desfruta do Senhor em momentos de plena adoração, seja em casa, no devocional, ou seja, junto com a igreja, junto com os outros sacerdotes, ele distingue que o Senhor é bom, ele reconhece que o Senhor é bom. Isso é o grande tesouro da sua vida, e por isso o sacerdote que tem o olfato perturbado, deficiente, ele não consegue distinguir o quanto o Senhor é bom, ele não consegue provar o quanto o Senhor é bom. Você prova o quanto o Senhor é bom no seu devocional, na sua casa, quando você se reúne na igreja, ou quando você está no seu carro lavando a louça, você prova o quanto o Senhor é bom. O seu nariz tem discernimento, o seu nariz ele procura encontrar o cheiro do Senhor, ele procura encontrar a essência de levar a adoração ao Senhor, mas ele também procura encontrar e provar o quanto o cheiro, o sabor, a presença do Senhor é boa. Aleluias. Mas quando fala da face desfigurada, também tem uma representação aqui muito forte, porque o sacerdote cristão não pode ter a face desfigurada. O que é um sacerdote com a frase desfigurada? Eu teria aqui inúmeras coisas que a gente precisa observar. Mas a nossa face, a face do cristão, não pode estar desconfigurada pelo egoísmo, Aquela pessoa que está ainda, querendo as coisas para si, que lida com os outros de forma egoísta, que fala com os outros sem se importar com o outro, com a dor do outro, com o seu familiar, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu esposo, com a sua esposa, com as pessoas da sua comunidade, com as pessoas da sua rua. Ele é incapaz de ter empatia. Isso é uma desfiguração da face do sacerdote, irmão. O sacerdote cristão, ele não pode viver numa face egoísta. Ele tem que tirar o centro de si mesmo e colocar o centro no outro, o centro no Senhor, no reino, na vontade de Deus. Ele não pode estar desfigurado, ele não pode estar desfigurado pelo egoísmo, ele não pode estar desfigurado pela ambição.
E quantos hoje nas redes sociais não estão desfigurados pelo egoísmo, mas em seus corações também desfigurados pela ambição, pelo desejo de ficarem ricos, pelo desejo pelo dinheiro, pelo desejo de buscar recursos financeiros e de viver vidas confortáveis. A Bíblia diz que aquele que busca riquezas, ele acaba tropeçando no caminho. O sacerdote cristão não pode estar desfigurado pela dureza. Pessoas duras, com palavras grosseiras, arrogantes, perturbadoras. Alguém que está perto de um sacerdote precisa sair edificado, se sentindo amado, se sentindo querido. As pessoas ao seu redor precisam se sentir as pessoas mais amadas do mundo. O sacerdote, ele tem uma missão, ele não pode ser mesquinho. Essas deformações, elas desqualificam o sacerdócio. A face sisuda, perturbadora, a face que está deformada pelo eu, meu irmão. Nós precisamos manifestar a imagem de Cristo. Efésios 5:1, sedes, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Por favor, se pareçam com Deus, porque quando eu não me pareço com Deus, eu sou desqualificado ao sacerdócio. Ah, meu irmão, minha irmã, esta é a hora de nós nos arrependermos, consertarmos, agirmos agora para consertar, para não perdermos a coisa mais preciosa que Deus nos deu. O sacerdócio, o algo mais precioso que Deus nos deu através da sua poderosa graça para esta vida é viver o sacerdócio. Por isso vem provar e ver que Ele é bom, aleluia. Afasta de ti o egoísmo, afasta de ti a ambição, afasta de ti a dureza, afasta de ti a mesquinhez. Seja um imitador de Deus, que as pessoas, quando olharem para você e para mim, vejam a imagem de Cristo, a imagem amorosa, amável, gentil, generosa, a imagem daquele que se fez carne para habitar no meio de nós. Não podemos perder o nosso sacerdócio. Você tem ideia o quanto isso é grave? A pessoa com o nariz chato está desqualificada para o sacerdócio. A misericórdia de nós, Senhor. Afasta de nós, Senhor, toda deformidade. Eu não sei quanto a você, querido, o Espírito fere o meu coração. E eu clamo hoje, eu quero convidar você a clamar. Senhor, eu não quero perder o meu sacerdócio. Eu posso perder tudo, Senhor, dinheiro, honras, prestígio, até ministérios, mas não o meu sacerdócio. Vamos prosseguir aqui. O terceiro item que exclui alguém do sacerdócio parece até algo interessante. Uma pessoa com algo excedente está desqualificado para o sacerdócio. O termo utilizado lá em Levítico faz menção a deformações de membros do corpo que são muito longos ou muito grandes, que chamam a atenção, como cabeças grandes, braços grandes ou muito fortes, pernas longas ou outros qualquer membros. Eu, por exemplo, minha cabeça grande, eu não poderia, eu acho, ser um sacerdote lá na antiga aliança. Mas hoje Deus me chama, Deus chamou você. Talvez você tenha ficado ferido porque alguma das deficiências ou deformações que foi falado aqui fisicamente você tem, mas não é a deficiência física hoje, não é a diferença física hoje. O que conta hoje é a deficiência espiritual. E o que é que isso queria dizer naquela época? Isso parece indicar que o sacerdote não podia ter coisa alguma que atraísse a atenção para si mesmo. Deus, não o sacerdote, deveria ser o centro das atenções. Uau!
Entenda uma coisa: egocentrismo não combina conosco. O que é o egocentrismo? É o reino do ego. E aqui o texto faz menção a um ego grande demais. É eu querer aparecer demais. É eu ser muito narcisista. Minhas fotos no Facebook, Instagram, seja lá onde for, o centro sou eu. As minhas ministrações, o centro sou eu. Da minha vida, o centro sou eu. Das minhas escolhas, o centro sou eu. Para fazer as minhas opções, o centro sou eu. Tudo é visto sobre o prisma do eu. Tem carne demais excedendo aí. Aonde tem carne demais, os sacerdotes são desqualificados. Aonde tem eu demais, Deus aparece de menos, e Deus não pode aparecer de menos. Será que no seu sacerdócio, na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, Deus está aparecendo ou você está aparecendo demais? Isso vale para tudo. Isso vale para os púlpitos. Isso vale para os louvores, isso vale para as orações, para as intercessões, inclusive para as rotinas e o dia a dia da sua vida, os devocionais, os cultos e as reuniões que fazemos. Se o eu aparece demais, Deus aparece de menos. Se tem carne demais no negócio, tem Deus de menos, e isso desqualifica a gente para o sacerdócio. Deus é quem precisa aparecer. É como aquele texto e aquela música, aquela velha canção que diz que os anjos escondem o seu rosto com as asas. Os anjos voam e escondem os seus pés com as asas. Os querubins, que tinham 3 pares de asas, um escondia os seus rostos, outro escondia os seus pés, e outros voavam diante do Senhor e declaravam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Escondemos agora os nossos olhos e os nossos pés. Um devocional cheio de ego é tão destrutivo quanto ir e viver uma vida cheia de vícios. Se você está buscando a Deus para engrandecer o seu ego, você pode estar até na direção certa, mas no sentido contrário é o caminho mais rápido de se afastar de Deus. Se você vive uma vida religiosa, onde o eu é que é a supremacia, onde o eu é que reina, você pode estar na direção certa, mas pode estar se afastando mais de Deus do que aqueles que estão nas praças alcoolizados ou aqueles que estão vivendo vidas de profunda prostituição. Agora, na sua vida, na sua rotina, talvez você possa marcar o que você fez ontem. Talvez você possa escrever tudo que você fez essa semana. E, pastor, como é que eu sei se eu estou vivendo a vida do ego? Querida, a gente poderia passar aqui mais algumas horas falando sobre isso, mas uma das coisas que eu quero te desafiar é para você escrever 10 coisas que você fez na sua rotina, no seu dia essa semana. Eu, por exemplo, fiz o TCC, não terminei ainda, mas estou para terminar em nome de Jesus. Eu trabalhei lá na consultoria, líder de valor, eu fiz publicações de líder de valor. E aí vamos lá, escreve tudo que você fez. E aí você vai marcar agora quantas coisas e quais coisas você fez para o reino de Deus. Se a quantidade de coisas que você fez para Deus foi menor do que a que você fez para você mesmo. Senhor, nós precisamos consertar isso, irmãos. Senhor, nos conserta isso, produz um entendimento da Tua igreja em nós, Senhor, que possibilite que nunca perdamos o sacerdócio. Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 6, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Você faz ideia do que isso significa?
Paulo está dizendo, olha, eu não vou gloriar para mim, mas o que é não me gloriar? O mundo, eu estou crucificado com Cristo e é nela que eu me glorio, é nela que eu busco, é nela que eu me alegro, é ela meu objetivo, é ela meu sacerdócio, porque eu estou crucificado para o mundo, ou seja, eu não vivo mais envolvido nas coisas do mundo, mas eu vivo exclusivamente para glorificar o Senhor. Eu vivo exclusivamente para a cruz de Cristo. Onde tem carne demais, o sacerdócio é excluído. Vamos orar e clamar ao Senhor. Paizinho, tu sabe e conheces todos aqueles que estão agora junto conosco. Seja agora nessa manhã de domingo, assistindo esse vídeo em qualquer outro dia, em qualquer outro mês e ano. Eu creio, Senhor Deus, que este vídeo vai chegar a pessoas, Senhor, que precisavam ouvir essa palavra e que vão ser tocadas, sim, que vão ser conformadas pelo Teu Espírito. Age em nós, Senhor, para que nós não perdamos, Pai, o nosso sacerdócio. Confirma na vida de cada um dos Teus filhinhos, Senhor, cada uma das Tuas filhinhas, o Teu sacerdócio, e que eles possam, e cada um de nós possamos, Pai, Senhor Deus, não ser cego, e possamos, Senhor, não viver uma vida paralisada, nem muito menos, Senhor, não sentir o Teu perfume, e nem muito menos, Senhor, ser, Senhor Deus, alguém que atrai atenção para si. Nós queremos atrair a atenção e toda a atenção para Ti, que diminua, que nós possamos diminuir, que diminua o nosso eu, e que o Senhor possa crescer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Querido irmão, que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana. Se você puder, nos acompanha logo mais aí só na plataforma do Facebook. Estaremos às 18 horas cultuando o Senhor. Que Deus te abençoe, um forte abraço, que a paz de Cristo esteja sobre você.